Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que nesse ano comemora seu 11º aniversário. Hoje estamos com a Aline Zilli, mestre em educação, coordenadora de Santa Catarina na Marcha de Conscientização sobre a Endometriose. Bom dia, Aline. Obrigada pela vinda. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Registramos aqui as nossas colegas de grupo presentes. Marcinha, bom dia, querida. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da rádio. Bom dia, Aline. Agradecendo a presença de estar compartilhando com a gente essa situação que muitas mulheres acabam passando, né? Tema bacana, bastante gente vai se identificar, né, Marcinha? Sim, com certeza. E aprender muito, né? E aprender, com certeza. Oi, Moira, tudo bom, querida? Olá, bom dia, ouvintes. Bom dia, meninas. Tudo ok? Hoje a gente está com uma visita internacional. A doutora Yalin, do nosso grupo, também está aqui presente, nos prestigiando. Obrigada, Olá, Yalin. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Estar aqui. É muito gostoso estar aqui. Eu estava com saudade já, né? Nós também, com certeza. Gostaríamos de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED. Ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC. E também que essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interfaces com as tecnologias, já entrando agora na etapa 11. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242, ou também uma mensagem para a nossa fanpage, lá no Facebook. Digita lá no espaço destinado à pesquisa, Programa Educação Sexual em Debate. Vamos iniciar a nossa conversinha, então? Claro. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a endomarcha, né? Que é o nosso assunto de hoje, né? E por qual motivo que ela surgiu, Aline? Então, Fernanda, assim, a endomarcha, ela foi idealizada por um médico americano, tá? E aí o objetivo era chamar a atenção dos governantes, né? E de conscientizar a população sobre essa doença, a endometriose. E aí, o que aconteceu, né? Essa doença, ela acomete mais de 200 milhões de mulheres e meninas pelo mundo todo. Então, é muita gente, né? E aí, desde 2014, cerca de 70 países saem às ruas simultaneamente, no mesmo dia, né? Para conscientizar a população sobre a doença e reivindicar os direitos das portadoras. Aqui no Brasil, a primeira edição aconteceu em Brasília, que foi em 2014 também. E a coordenadora geral da Endomarcha, né, que coordena o Brasil todo, é a Caroline Salazar, que tem um site, né, a Endometriose e eu, que eu também vou falar um pouquinho depois sobre isso, para as pessoas poderem consultar lá, ver algumas coisas que tem sobre a Endomarcha também, né. E assim, março é o mês mundial de conscientização da doença no Brasil, né. E no Brasil, nós somos mais de 6 milhões de mulheres com endometriose. Então é um número muito alto, né? E apenas é uma estimativa, assim, que a gente tem que tem diagnóstico. As outras que não têm diagnóstico a gente não sabe, né? Então essa marcha mundial pela conscientização da endometriose é a oportunidade que a gente tem de nos unir, né? Para reivindicar os direitos que já teríamos, né? Como cidadãs, né? E o objetivo da marcha é, na verdade, chamar a atenção das autoridades para que a gente inclua a endometriose na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é um documento formalizado em 2004, e esse documento amplia a ação no atendimento à saúde da mulher. A necessidade de incluir a endometriose, né, nessa política é porque ela se trata de uma doença crônica, né, e ela precisa ser tratada pelo SUS. E a gente quer um SUS fortalecido, não um SUS sucateado do jeito que a gente está vendo que está acontecendo, né? Então, para a mulher ser tratada pelo SUS, ele precisa estar fortalecido e essa doença precisa ser reconhecida como social, porque é uma doença crônica, né? Então, assim, a gente está falando, para diagnosticar a doença, ela necessita de aparelhos de imagens modernos, né? Então, que às vezes o SUS não tem condições de ter ou de manter, né? E assim, de médicos capacitados também para isso, né? E às vezes a cirurgia também por videolaparoscopia e demanda alto recurso. Então, tudo isso o SUS precisa estar fortalecido para poder atender essas mulheres portadoras da endometriose. E afinal de contas, o que explica para os nossos ouvintes o que é a endometriose?
Então, Fernanda, eu vou falar um pouquinho do meu lugar de fala, né, como portadora da endometriose. Eu não sou médica, eu vou deixar aqui bem claro, assim, eu tenho as minhas leituras, né, tenho a minha pesquisa, assim, voltada na área da doença, como eu sou portadora da endometriose, então eu vou ler um pouquinho também sobre isso, né. E assim, a endometriose, ela significa a presença fora do útero, né, de algumas lesões, que são nódulos e aderências, assim, que contêm um tecido parecido com o do endométrio. Né? Então o endométrio ele é aquele que descama durante a menstruação da mulher, né? E aí esse tecido, ao invés de ele descamar para fora da mulher, ele sai para fora do útero e ele vai aderir em alguns outros órgãos das mulheres. Pode ser nas trompas, nos ovários, né? Pode ser no intestino, então em vários lugares que ele vai aderindo. E esses lugares ficam, né, grudados assim, né? E aí é diferente também do endometrioma e da adenomiose, tá, gente? Eu não vou explicar esses outros, mas, assim, eles são diferentes da questão da endometriose. Só que, assim, os sintomas da endometriose tem que ficar muito atentos, né? Porque pode ser cólicas menstruais fortes desde a adolescência, né? Pode ser o sangramento menstrual excessivo também. Pode ser as dores durante o período menstrual e fora dele, tá, gente? Também acontece fora do período menstrual. A mulher sente muitas dores na região pélvica, tá? Também as dores durante a relação sexual, que ela também pode ter. Dores ao evacuar, ao urinar. E também, às vezes, uma eventual dificuldade para engravidar. Quando tu tá mais de um ano tentando engravidar, às vezes tu não consegue, aí vai descobrir, o diagnóstico é a endometriose. Então, assim, esses sintomas não são normais, tá? Precisa procurar médico, precisa falar sobre isso. Então, assim, por isso que os médicos também têm que estar capacitados, né? Porque até eles descobrirem isso, às vezes a doença já está meio avançada. Então, assim, é um problema a gente não saber desse diagnóstico e não ter mais pesquisas sobre essa doença, assim. E, bom, para diagnosticar daí a endometriose, o que acontece, né? A gente precisa fazer uma ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. Né? Que não é fácil, gente, mas tem que ser feita para poder descobrir, né? Ou também pode ser através de uma ressonância magnética pélvica que a gente faz, né? Com contraste endovenoso. E também tem que ser por profissionais capacitados para poder fazer esse diagnóstico, né? Então, não é qualquer um que faz e por isso o SUS precisa estar fortalecido também para ter esses profissionais para atender essas mulheres. Vamos aproveitar aqui que a gente está com a Yalin, que é bióloga. Explica pra gente o que é uma doença crônica, quando a gente fala que a doença é crônica. Então, a doença crônica é aquela que já se mantém há muitos anos. Exato. Então, diferente de algo que está tendo sintomas assim eventuais, né? Imediatos, assim, né? Então, o crônico é aquilo que já é resistente, se arrasta há muito tempo. E aí, isso acontece na endometriose, diferente de uma né? doença aguda. Sim, E aí até, né, esse descobrir isso, né, precisa dessa questão da sensibilidade também dos médicos, né? Então, assim, quando que se descobre? Eu fui descobrir a minha endometriose quando eu estava tentando engravidar. Então, assim, não consegue, mas eu já tinha cólicas fortes muito, muito antes, já sofria muito de cólicas, né? Assim, eu tinha dias que eu não conseguia trabalhar. E aí você chega num posto de saúde dizendo que está morrendo de cólica, com realmente muitas dores severas, assim, e o médico diz, isso é frescura, toma um Buscopan e vai trabalhar. Sabe? Então, assim, eu passei por muitas situações muito tristes, sabe? Assim, de dizer que é frescura de mulher. E não é, gente. Às vezes não é, né? Essa questão de cobrar de uma mulher só porque tu não sabe a dor que tu tá sentindo, né? Que empatia que o médico tem em relação a isso, né? Essa questão. Então, assim, sofri muito com isso, né? Com dores fortíssimas. Eu não conseguia, às vezes, levantar para trabalhar. E aí, quando eu ia ao posto, então essa questão da capacitação dos médicos é muito importante, né? Então, as pesquisas relacionadas à endometriose também tem que ser muito mais, gente. Nós temos 6 milhões de brasileiras com endometriose, sabe? Como é que não se descobre as causas e tal? Então, assim, tem que ter uma pesquisa mais avançada em relação a isso. Aline, tu pode partilhar com a gente essa questão do tempo? Quando é que tu descobriu? Que idade mais ou menos tu tinha? Sim. E essas dores menstruais vieram desde a adolescência ou não? Né? Justamente para a gente fortalecer essa ideia de que é uma doença crônica e que a gente demora para diagnosticar. Sim, a partir dos 24 anos eu tinha, assim,
Dores muito fortes, cólicas fortíssimas, assim. Então, eu vinha sofrendo com isso. Mas todo mundo fala, é normal ter cólica, é normal e tal, né? E aí, depois, em 2014, eu casei. E aí, eu sentia dores na minha relação sexual. Então, assim, isso daí, além das cólicas, as dores e tal. E aí, eu tava tentando engravidar em 2014 e não consegui. Então, foi que a minha médica, que já era minha médica há anos, pediu para eu fazer esse diagnóstico para ver se tinha endometriose. Mas, assim, eu já reclamava das cólicas antes, né? Então, assim, essa questão da sensibilidade, da empatia, de saber que existe a doença e de poder pedir o diagnóstico logo, né? Então, é muito importante. Então, assim, foi em 2014 que eu descobri e naquele ano mesmo eu fiz uma videolaparoscopia, né? Então, lembrando, né, aos nossos ouvintes, cólicas fortes, fluxo intenso também, né? São pode ser alguns sintomas, indícios, né, de que poderá, né, Uhum, ser a endometriose. Então, procure um médico. A gente tem excelentes profissionais aqui na cidade de Florianópolis, na Grande Florianópolis. Então, procure um médico. Não aceite esse negócio que é frescura, que dor é frescura, é isso. Procure um médico. Não é procure normal, a palavra de um profissional capacitado, né? E investigue, né? E aí, Massinha, diga pra gente. Só reforçando, Fê, que como o programa é aqui em Florianópolis, né? A Fê acabou frisando bastante aqui em Florianópolis, mas lembrando que as pessoas podem procurar um médico da sua confiança ou indicação, talvez, em qualquer lugar que esteja, né? Então, o importante é procurar ajuda. E se aquela ajuda não for aquilo que a pessoa está esperando, se não se sentir confortável com aquilo, procura outra ajuda, né? E assim, para conseguir resolver esse problema. Exatamente, Massinha. Tem muitos negócios da empatia, do se sentir bem com o médico. Isso é normal, somos seres humanos, né? E quais são os tratamentos possíveis para endometriose? Então, na verdade, existem alguns tratamentos, né? Como eu estava falando, nós somos 6 milhões de brasileiras que têm endometriose. Então, ainda, como eu falei, tem poucas pesquisas, pelo menos divulgadas, né, da doença. E o diagnóstico, assim, é demorado. Então, quando a gente descobre, geralmente já está bem avançada a doença. Então, assim, é meio... triste, assim, já saber que já está avançada essa doença, né? E aí, em muitos casos, o que acontece? A gente faz a videolaparoscopia, né, que é uma cirurgia feita por vídeo, né, para encontrar as aderências e remover essas aderências, né, no teu corpo. E dali, querendo ou não, é uma intervenção forte no corpo da mulher, né, porque vai descolar alguns órgãos que estão colados. No caso, a minha estava colada na bexiga. Então, assim, foi uma cirurgia bem, bem complicada, assim. E tanto que no ano passado, em novembro do ano passado, 2017, né, nós perdemos uma endoirmã, que a gente fala endomulheres, né? Nós perdemos uma fazendo a terceira videolaparoscopia dela, né? Então foi no Rio Grande do Norte, em 2017, fora as outras, né? As outras que nós não sabemos, Exato. Assim, que se perde fazendo cirurgia. Cirurgia é uma intervenção, né? E ela já tinha feito 2 para retirada e estava fazendo a terceira. E aí a causa mortis dela é choque hemorrágico, choque hemorrágico por o hemoperitônio causado por endometriose. Então, assim, é uma situação muito triste, né? Porque é uma intervenção nessa cirurgia, é uma forma de tratamento, no caso, né? Então, fazer a cirurgia, mas, assim, que pudesse existir outras formas para a mulher não precisar passar por isso. Então, assim, essa questão, por isso que eu friso a questão dos estudos, né, em relação da medicina, em relação à doença, que eu acho que seria muito importante. E a gente fica muito triste, assim, fora as outras meninas que a gente sabe que morreram fazendo a cirurgia. Como eu estou no grupo das coordenadoras, a gente de vez em quando tem uma perda, e isso é muito triste, porque a próxima pode ser eu, pode ser qualquer uma das endomulheres, né? Então, 6 assim, milhões é um número expressivo, bem né? expressivo. Então, assim, isso é muito triste, né? E falando de lugar de fala, assim, Aline, você toma algum medicamento? Você teve que fazer algum procedimento? Você interrompeu a menstruação por causa da endometriose? Sim, eu tive que interromper. Eu tomo anticoncepcional, né, para tratamento também nesse sentido. E, assim, que ele é contínuo para não menstruar. Mas tem também algumas teorias que a endometriose não está mais relacionada tanto à menstruação, assim. Então, assim, esses estudos ainda estão sendo encaminhados e tudo mais, né? Mas essa questão
da endometriose mesmo, então a minha voltou depois da minha cirurgia. Eu tô com um foco agora também no intestino, né? E o médico também sugeriu que fizesse uma outra cirurgia e também com a retirada de um pedaço do intestino. E é feito por vídeo? Esse, no caso, primeiro seria a equipe de ginecologia, que faria a questão da vídeo, e depois o do intestino. Eu não sei como é que funciona, porque eu ainda não tive coragem de conversar com o gástrico. Com certeza, não é um gastro, né, que faz, mas é triste, assim, você tem que saber que precisa fazer outra cirurgia, né, então que o tratamento também, às vezes tem a indução da menopausa, que também algumas mulheres fazem, base de hormônio. A base de hormônio, então é tudo outras consequências, né, pro teu corpo feminino. Então, assim, é um sofrimento, gente, e a gente precisa falar dessa doença. Ela precisa ser reconhecida mesmo. E por que é importante reconhecer ela como uma doença social? Então, porque a saúde é um direito básico, né, de qualquer cidadão brasileiro, está na Constituição brasileira, apesar de ela tá sendo rasgada torto e à direito por aí, né? Mas, assim, a importância de reconhecer essa doença, né, como social, é para que haja políticas públicas, né? Ou seja, um acesso, um tratamento acessível para as mulheres por meio do SUS. Né? Então, assim, isso é muito importante, né? E aí, os poucos centros especializados que o Sistema Único de Saúde tem, né, que o SUS tem, estão localizados em 2 ou 3 capitais brasileiras. E não dá conta de atender todas as portadoras de endometriose. Né? Então, assim, esse teria que ser um direito básico para todas as portadoras. Né? Então, assim, quem não tem dinheiro não tem como fazer um diagnóstico, então, sabe, é muito complicado. Né? É como se não existisse tratamento público para as endomulheres brasileiras. Né? Então, elas esperam muitas vezes pelo SUS 3, 4, 5, até 8 anos por uma cirurgia, tá, gente? Então, assim, e esse tempo todo com dores e tal, sofrendo, então isso é muito complicado, né? A gente tem uma falta, né, Massinha? Não sei se você concorda comigo, de um centro especializado em saúde da mulher aqui Estamos falando da região da Grande Florianópolis, como a gente tem conhecimento de fato aqui das coisas. Não temos, né? Não, a única que eu percebo que tem aquela rede feminina de combate ao câncer, mas não chega a uma coisa grande, né? Que atende. E a dificuldade também de eles se manterem. Já entrevistamos aqui a dona Zita, né? E já sabemos a dificuldade que é de manter esse espaço, né? Agora, Aline, você falou 2 ou 3 capitais que tem. Você tem o nome dessas capitais? Eu não tenho o nome das capitais, assim, se eu não me engano é São Paulo, que é um centro maior, né? Rio de Janeiro, e tem mais uma que eu não lembro qual que é. Mas, assim, são poucas capitais que tem, né? Que tem o centro especializado para isso. E já existem iniciativas de tornar, reconhecer como doença alguma lei? Então, na verdade, a gente está caminhando a passos lentos, né? Essa vai ser a 5ª edição da Endomarcha. Então, aqui no Brasil, né? Então, assim, essa endomarcha é para isso, é para a gente manifestar e mostrar que a doença existe, que nós somos várias mulheres e que a gente está pedindo algumas políticas públicas em relação a isso, né? Tem, assim, como a proposta do movimento é propor essas campanhas de conscientização no Estado, em Roraima, por exemplo, já sancionou a primeira lei estadual em novembro de 2016, tá? Que institui a Semana de Conscientização e Enfrentamento à Endometriose. Então, ainda é semana de conscientização, tá, gente? Ainda não é nem para tratar a endometriose, mas já é um passo, né? E assim, em Mato Grosso do Sul, desculpa, em Campo Grande também eles fizeram a Semana Municipal de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose, né? Então, assim, tem em Mato Grosso, tem essa lei, né? Tem em Roraima também. E aí, o que acontece, né? Em janeiro deste ano, de 2018, também o Estado de São Paulo sancionou a Lei 16.635, que institui também a Semana Estadual de Prevenção e Conscientização dos Males Causados pela Endometriose. Então, para as pessoas terem esse conhecimento, e aí isso torna a doença social e aí o SUS pode atender, entendeu? Então, cada passinho é um passo para a gente conseguir isso. E o que aconteceu aqui em Santa Catarina? Um projeto que é semelhante, foi vetado pelo governo do estado em 2015 aqui em Santa Catarina, ou seja, né, foi para a Câmara dos Deputados lá e foi vetado, tá? E eles alegaram inconstitucionalidade e vício de origem, visto que a Secretaria de Saúde alegou gerar gastos com essa iniciativa. Então, assim, gerar gastos para tratar da saúde da mulher. Né? Então, bem complicado. Vocês podem conferir esse projeto de lei, que é o número 019 de 2013, que foi vetado,
pelo governo do estado, tá? E aí vocês podem procurar para vocês verem isso que foi vetado porque gera muitos gastos para o estado, tá, gente? Então, assim, é triste a gente ouvir isso, né? É uma luta que a gente tem e a gente vai continuar nessa luta porque esse reconhecimento é muito importante para as mulheres portadoras da endometriose, né? Isso mesmo. Só para falar também, na esfera federal também está acontecendo, né? Instituíram 8 de maio como Dia Nacional de Luta contra a Endometriose, né? Só que esse projeto também está parado na Comissão de Constituição e Justiça desde 2015. Então, está se alongando essas questões políticas, tá? Para quem está sintonizando agora na Rádio 10, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a mestre em Educação e coordenadora da Endomarcha de Santa Catarina, Aline Zig. Sobre a questão da infertilidade, Aline, como é que as mulheres que têm a endometriose, elas encaram a maternidade? Então, Fernanda, assim, né, a questão da infertilidade, a doença, a endometriose, ela é causadora de 40% da infertilidade feminina. Tá? Então, assim, é um número bem alto, né? 40%. E aí, o que acontece, né? Se a mulher é portadora da doença, não significa que ela vai ser infértil para a vida inteira, né? Que ela vai demorar mais para conceber, ou então que nunca vai gerar uma vida. Isso não impede, assim, né? Tanto que a gente tem vários relatos de mulheres que têm endometriose, conseguiram fazer tratamento, conseguiram engravidar e tudo mais, né? Só que, assim, geralmente elas descobrem tentando engravidar. Elas descobrem essa doença tentando engravidar. E aí, às vezes, passa por um processo doloroso de tratamento, tudo, até conseguir engravidar, né? E outras tantas mulheres também descobrem a doença depois da maternidade. Cada caso é um caso, a gente não tem como generalizar, assim, né? E, assim, existem algumas mulheres que já postaram, assim, a hashtag Eu Venci a Endometriose, né? Daí fica essa questão, não é eu venci a endometriose, talvez eu venci a infertilidade, né, no caso, porque a endometriose ela pode voltar, como foi no meu caso também. Então, assim, a maternidade não é tratamento para a doença, tá? Que isso fique bem claro, assim, infelizmente não é, né? Todo mundo às vezes pode pensar, de repente, né, tratar com... Até os próprios médicos falam, tu tem que engravidar, eu já ouvi isso, para tratar a doença eu tenho que engravidar. Então, assim, é uma questão, assim, de escolha da mulher, que a gente tem que botar em primeiro lugar, né? E é uma questão que eu não posso botar a culpa num filho, assim, para tentar curar uma doença minha, né? Então, assim, tem toda uma questão que precisa ser resolvida, né? Então, assim, a gravidez, se ela fosse a cura, com certeza essa expressão estaria correta, né? Eu venci a endometriose, mas como eu já falei, não é, né? Então, assim, nesses meus 3 anos de luta, né? Em prol de políticas públicas e direitos para as mulheres portadoras, né? A gente tem que desvincular um pouquinho a endometriose da infertilidade, né? Elas são 2 doenças diferentes, né? Querendo ou não, assim, por mais que a endometriose possa causar infertilidade, né? E, assim, as mulheres também sofrem com essa questão crônica, né? Das dores severas e tudo mais. E, assim, a gente vive também, gente, vamos pensar que a gente vive num país que é um pouco machista, assim, né? Então, essa questão de ser mãe, né? Muitas vezes os homens não sabem e querem... Às vezes os médicos, homens, não vou generalizar também, né? De jeito nenhum, mas assim, forçam a questão da mulher ser mãe porque ela precisa tratar da doença. Então, tem que ser revisto isso, como eu já falei antes, da questão de capacitação dos médicos, de sensibilidade. Tudo isso tem que ser pensado, né? Até porque vem esse caminhar, como você falou no começo, Aline, de... Tô com muita cólica, vai no médico, um remedinho. Aí se percebe isso, vai entrar nesse diagnóstico quando tenta engravidar e não consegue. Então, acho enquanto não se desvincular isso, sim, vai se entender como a gravidez é um modo de... Você vai tratar o teu problema, sim, a tua cólica, depois você vai tomar teu Buscopanzinho, né? E vai, pronto, resolve teu problema. O problema maior é engravidar, então. E a questão, assim, da maternidade também é complexa, né? Até porque ela pode vir em meio a histórias de infertilidade, como também ela pode vir por meio de uma adoção, né? Então, assim, não necessariamente a mulher precisa gerar esse filho na barriga dela, ela pode vir por outros meios, a questão da maternidade, né? E pensando assim em saúde da mulher, existem outras formas da portadora de endometriose ter qualidade de vida, assim? Como que é o dia a dia? O que tem que se preocupar? Então, a endometriose acomete, assim, 80% das mulheres têm dores crônicas, assim, severas mesmo, né? E aí, assim, como eu falei antes, né? Como elas estão associadas à inflamação, muitas vezes, a um processo inflamatório, né? E aí, o que pode
A nutrição pode ajudar nessa questão da qualidade da vida da mulher, né? Assim, depois eu vou dar a dica de um livro também que fala sobre isso, a questão da nutrição, de o que a mulher pode usar para ter uma vida mais, com mais qualidade, né? Nesse sentido, para ajudar numa alimentação saudável e tudo mais. Então, isso talvez possa ajudar um pouquinho. Eu não sou nutricionista, não sou da área, né? Não posso dar dicas assim, mas é uma questão da alimentação que ajuda nesse sentido das cólicas e tudo mais, exercício físico. Então, são algumas dicas que vocês podem ir atrás, procurar, uma questão, né, quem tem endometriose, nutricionista também, que é um complemento, né, ao médico e a questão do tratamento também, tá? Exato. Vamos falar da endomarcha, que é o motivo que você está aqui. Quando sim. é que ela vai ser? E ela, de fato, ela tem essa função de ampliar o conhecimento da doença. Quando é que ela vai ser? Para a gente divulgar aqui, para você que está interessada. Sim, com certeza, né? Ela é importante, como eu já falei nessa luta, da nossa luta de políticas públicas para as mulheres portadoras da endometriose. E assim, ela vai acontecer, gente, dia 24 de março, sábado de 2018, e vai ser às 9 horas da manhã no Parque de Coqueiros, aqui em Florianópolis, né? A endomarcha é de Santa Catarina, vem mulheres de outros municípios, até vem umas lagianas, né? Que é a linha de Lages, vem lagianas de lá também. Então, assim, a gente está há 3 anos, essa terceira edição em Florianópolis aqui, né? Mas a endomarcha é de Santa Catarina, então a gente recebe e-mail de todo o estado, e aí ali eu comunico com as meninas, chamando elas para essa marcha, que vai ser então dia 24 de março, às 9 horas da manhã, no Parque de Coqueiros. Então, assim, não só as mulheres que têm endometriose, né? Mas você que se sensibiliza com a sua colega, né? Você que sabe que, eu tenho uma amiga que tem endometriose, vai lá com a gente, vai lutar. A gente teve um apoio, vamos ter 30 camisetas, quem chegar primeiro pode pegar as camisetas, né? Então, assim, vai ser bacana, é importante essa luta, né? A gente tem que tirar de novo esse projeto de lei que foi vetado em Santa Catarina, a gente tem que botar isso, mostrar que a gente está aqui, a gente está lutando por isso. Então, assim, é muito importante, dia 24 de março, às 9 horas, no Parque de Coqueiros. Eu espero, conto com todo mundo, né? Até porque, assim, sempre que tu fala de endometriose, alguém, eu conheço alguém que tem. Né? Eu tinha uma aluna de 15 anos, gente, que descobriu a endometriose. Então, assim, acomete desde meninas, né, até não tem idade. Eu conheço 2. Tem uma amiga minha que já engravidou de 2. Vamos falar das dicas da semana. Você chegou a comentar do livro. Sim, então, na verdade tenho 2 dicas para dar, né? A questão do site que eu tinha falado no começo da entrevista, a endometrioseeu.com.br, que é a Caroline Salazar, que é uma das coordenadoras gerais, né? Essa endomarcha aqui no Brasil vai acontecer em 14 cidades, tá, gente? No dia 24, então não é só em Florianópolis, são 14 cidades que vão participar. Isso é importante para mostrar, né, que a gente está na luta. E assim, a gente também vai homenagear as meninas que morreram. A gente vai levar uma faixinha preta no braço também para homenagear. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, tem vários artigos relacionados lá na Endometriose Eu. Pode pesquisar nesse site, tá? E também falar da endomarcha lá. E outra dica que eu quero dar, que é um livro que eu li, que me tocou muito, assim, chama Mulheres e Novelos, Desentrelaçando a Endometriose e a Maternidade. Um livro muito bonito, assim, da organizadora Tatiana Passos Zilberberg, que ela organizou várias mulheres dando depoimentos, então, de serem mães, não só pelo ventre, mas pela adoção também. Então, foi um livro muito bonito, que eu gostei muito, e fora, assim, os relatos, né, de mulheres com endometriose, dos médicos vendo isso também, de alguns médicos sensíveis que também escreveram no livro, dos maridos, que a gente chama os endomaridos também, falando sobre isso, né, compartilhando as dores das mulheres. Então, é um livro muito bacana, Mulheres e Novelos, muito bonito pra gente poder dar a dica aqui. E por que tem esse título? Já descobriu? Sim, porque assim, até ela fala, né, que nós temos muitos nós na nossa vida de mulher, né, as mulheres trabalhadoras, tripla jornada, esses nós que a gente carrega, que muitas vezes se aparecem no físico da gente. Né? Então, assim, ela faz essa comparação dos nós que a gente leva no nosso corpo, que muitas vezes aparece no físico, e talvez seja a endometriose também, essa questão do físico da gente, que são nós, que são essas aderências que aparecem no nosso corpo, que são nós que a gente precisa desatar. De alguma maneira, a gente precisa correr atrás para desatar isso e ver o que
que é essa sociedade louca que a gente vive, né? Que a mulher vive e que a gente vai se Muito fechando. bonita a Vai, analogia, né? é muito bacana mesmo. Ó, acabou. Oh. Obrigada pelas tuas dicas, tá? Por tu ter te aberto aqui, de uma certa maneira, te disposto, né? Sim. Mas tu tens a certeza de que é por uma boa causa. E pode ter certeza que outras meninas, mulheres estão te ouvindo agora e estão pensando em procurar ajuda também. E vão estar no dia 24 de março, às 9 horas da manhã, contigo lá no Parque de Coqueiros. Todo mundo se abraçando por essa boa causa, né? Que é falar sobre essa doença, né? Obrigada, meninas, por compartilhar. Obrigada. Acabei roubando um pouquinho o microfone ali. Eu queria parabenizar a Aline, né, pela fala, pela luta, pelo comprometimento e o quanto é importante nas redes sociais, né, essa divulgação dessas endomarchas. Peço a ajuda de vocês para sensibilizar todas, não só as mulheres, homens, seres humanos, né, com essa luta. Então, isso também, mesmo não estando próximas de vocês todo dia, né, como eu estou morando em Tubarão, eu consigo acompanhar e também abrir os olhos para esses movimentos e vamos compartilhando, né, para sensibilizar cada vez mais pessoas. Então, parabéns. É só assim, né, gente? Obrigada, Moira. Obrigada, Massinha. Obrigada também. Obrigada, Aline. Acho que foi de extrema valia tudo que tu compartilhou conosco e com os ouvintes, as ouvintes. Obrigada mesmo. Agradecer a presença, né, a Aline aqui, já é minha amiga há algum tempo, né, já acompanho um pouco esse caminhar, né, dela da endometriose. Como ela falou, a gente sempre conhece alguém que tem, né, então a importância mesmo de se falar sobre isso, ainda mais com essa informação importante que ela deu desses projetos de lei, né, que a saúde da mulher é um gasto, sabe, como assim? Eu acho que é uma coisa de estar assim, realmente pensando muito sério sobre isso. Empatia, né, gente? Eu gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate ele vai ser reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do nosso Facebook, Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficar... E sábado de manhã, às 8h30, na Rádio Pinheira, www.radiopinheira.com.br. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk FM 100.1 Florianópolis.